a turma que está ausente. Então, todo mundo com meu PDF na tela aí, análise de código. É isso que vocês estão visualizando? Análise de código. Perfeito. Então vamos começar a analisar, na realidade, continuar essa análise de código nossa, né? Então eu fiz um resuminho aqui do que a gente tratou na última aula, tá? Então, ó, algumas observações que a gente fez no boards, né, no mapa de esquemático de ligação. Então, o código definia LCD1 sendo a saída RB3 do microcontrolador. Essa saída aqui, ela é referente ao RS, né? Então, só lembrando lá, o RS é responsável por definir se a gente está transferindo para o display de LCD um comando ou uma instrução. O LCD2 se refere ao RB4 e do esquemático lá, esse RB4 estava conectado a uma entrada, né, de habilitação daquele circuito auxiliar 74LS574. Esse circuito é composto de 8 flip-flops, né? É um circuito deslocador, tá? Acho que quando eu for explicar o código, intuitivamente vocês vão entender como que esse circuito funciona, tá? Mas a gente não precisa entender detalhe a detalhe desse circuito, tá? Mas na hora do código, isso vai ser automático. E por fim, esse comando LCD, essa definição de LCD3 se refere a terminal RA0 do microcontrolador, que está associada à entrada de enable, né? Então, a partir dele que vão surgir os pulsos de habilitação do display de LCD, tá? É importante a gente observar também, eu não citei aqui, mais para frente eu cito, que, vamos observar aqui o nosso esquema de ligação mais uma vez, que o RB0, né, que é o RS, desculpa, o RB3, que é o RS, ele também está conectado à entrada de dado zero daquele circuito auxiliar nosso. Então, todos os dados vão chegar por esse RB3, né, que a gente chamou de LCD1, tá? Então, a gente tem outra função aqui também, ó. Envio de dados. Então, a função auxiliar. Estou só adiantando isso porque nesse momento em que eu estou falando com vocês que o mesmo bit que define se é instrução ou dados vai servir para enviar dados, a cabeça de vocês já vai começar a embolar, tá? Então, função principal dele aqui, vamos considerar definir se o que está sendo enviado é um comando ou se é um dado, tá? E durante a descrição do código a gente vai entender por que ele também envia o dado, perfeito? Então, na realidade, esse bit aqui, dados, o LCD2, né? Ele funciona como um bit de habilitação também. É como se fosse um enable para o 74LS574. Então, ele não envia os dados, ele é uma habilitação dos dados para esse circuito, tá? Recordou os três defines? Vamos analisar aqui, então, os outros defines ali referentes às palavras hexadecimais. Primeiro define, o on, L-on, ele vai habilitar um display piscante. Segundo define, ele vai desabilitar a configuração do LCD. Terceiro define, responsável por limpar tela. Quarto define, posição da linha 1, né? 0,80 é a primeira posição da linha 1 e 0C é a primeira posição da linha 2.
Feito. O Wesley tinha observado que a gente tinha um comando a mais aqui com a mesma definição de L1 na aula passada. Realmente aquele comando estava sobrando, eu não citava ele em nenhum momento do código, então simplesmente apaguei ele. Feito. LNCR, responsável pelas configurações do LCD, então eu habilito o LCD, eu coloco o cursor off, e se ele está off, não tem nem por que ficar piscando, então já coloco off também. E a última, que são as configurações do LCD, né? As configurações de algumas funções do LCD. Então, como que a gente vai fazer essa comunicação entre microcontrolador e LCD? Então, a gente define que essa comunicação é feita em 8 bits, duas linhas, né? O nosso LCD é 16 por 2 e configuração padrão desse LCD de 5 por 7 pixels. Tá? Então, só recordando, da última aula a gente praticamente só definiu e entendeu o que, que era cada um desses pontos, né? Além de entender a ligação do hardware. Feito? Vamos seguir. Essa daqui, Wesley, é a tabela que eu falei que talvez facilitasse o seu entendimento. Então, eu trouxe para vocês a tabela de endereçamento de um LCD 20 por 4, 4 linhas com 20 caracteres por linha, tá? Se o meu LCD é de uma única linha, a única diferença, vamos pensar em um LCD 16 por 1, a única diferença é que o meu mapeamento vai acabar aqui, tá? Se ele é 16 por 2, o meu mapeamento acaba na segunda linha. Então, o mapeamento das linhas existentes é o mesmo. Então, por isso que eu preferi trazer o mais completo, né? Um LCD 16 por... Desculpa, um LCD 20 por 4. 4 linhas com 20 caracteres por linha, tá? Ô, Lucas, Oi. na linha um e na linha 3, a primeira negócio é 80. Como que eu vou diferenciar se eu quero na primeira ou na terceira? Isso daí, a gente vai ter um bit diferenciador para quando tiver 3 ou 4 linhas, tá? Lembra lá, ó, presta atenção aqui. A gente não precisava configurar se ele é de uma ou de duas linhas. Ah, tá, Então, sim. a gente vai fazer essa configuração se ele for de 3 ou 4. Na realidade, um display de 4 linhas, ele nada mais é que dois displays de duas linhas, Uhum, tá? Então, a gente vai simplesmente adicionar um bit aí para falar se eu estou escrevendo ou nas duas primeiras ou nas duas últimas, tá? Você ok. perceba aí que todo endereçamento da linha 1 é igual da linha 3 e todo endereçamento Uhum, da linha 4 é igual da linha 2. sim. Certo? O que é interessante é que de uma linha para outra, a gente não tem sequência, né? Então, se a gente observar aqui, ó, o último endereçamento é 93, se a gente fosse dar sequência, deveria ser 94. Mas, na linha 2 ele começa em c zero. Então, é importante que a gente tenha em mente essas duas primeiras endereços de linha, que é 80, primeiro endereço da linha 1, e C0, o primeiro endereço da linha 2. Se vocês perceberem, né, são as duas posições que a gente definiu lá, ó. Então foi daí que veio esse valor de 80 hexadecimal e C0 hexadecimal. Tá joia? Outra coisa que faz o display funcionar e facilita a programação. A gente tem a mudança de linha para linha, mas de coluna para coluna, os acréscimos são sempre de mais um, né? 81, 82, 83, 84 até 89. Quando a gente soma mais um, a gente está falando de hexadecimal, a posição aqui é 8A, 8B, 8C até 8F, aí sim que a gente passa para 90. Então, os incrementos no sentido horizontal ali, ou seja, entre colunas, eles se fazem
de mais um e mais um, tá? Isso daí ajuda a nossa programação, vai simplificar um pouco nossa programação. Beleza? Vamos conhecer as funções, então. Eu vou usar 5 funções principais, tá? Na realidade, 5 funções principais não, né? Vou usar 5 funções auxiliares. Inclusive, elas foram declaradas antes do meu código ser escrito, antes da função principal ser escrita, porque se elas são usadas na função principal, elas precisam ser declaradas antes, tá? Função vocês viram com o Reginaldo, não viram? Sim. Viu? Deu para compreender aqui que é uma função? Você pode chamar ela a qualquer momento. Exatamente. A gente a gente pode condensar pedaços de código para gente que a gente usa muito, para a gente não ficar reescrevendo aquele código toda hora, né? Então a gente vai criar uma função alternativa em que toda hora que a gente citar o nome dela, a gente vai buscar ela onde ela estiver salva. A gente não precisa reescrever ela a todo momento, né? Então, é uma forma de simplificar tanto a visualização quanto a escrita do código. Não fica um código carregado, repetitivo. Beleza? Então, vamos lá. Dessas 5 funções que eu defini, o que vocês acham que essa primeira função init faz? Poderia mostrar a função, né, professor? Seria mais fácil. Somente pelo nome. Lembrem lá, a gente sempre põe nome de função de forma que ela lembre o que ela faz, né? Porque se eu estiver chamando de coisas absurdas, não faz sentido ela simplificar a minha programação, principalmente na hora de eu buscar um erro, né? O que vocês acham que pelo nome essa função init faz? Nem ideia? Não sei não. Também sei não. É uma função de inicialização, tá? Initial. Então, na hora que o LCD é ligado, a primeira coisa que ele vai executar é essa função. Não, Pra então se fosse eu inicializar. colocava o nome da função de início. Ô Pedro, você só toma cuidado o seguinte, principalmente se vocês forem trabalhar com programação, o padrão da linguagem é inglês, entendeu? Então, por isso que se você for vender o seu código, ou se você for explicar seu código para alguém, você chegar para a americana, que eu chamei isso daqui de initial porque é inicial. Aí o americano vai falar para você, por que não initial? Com T, né? Então, assim, usando só esse padrão de escrever sempre em inglês. Mas, do seu ponto de vista está correto, tá? Podia ser início, né? Inicializar, tá joia? Segunda função, CMD. Sem ideias? Seria pró de comandão, né? Como é que é? É pró Comando. de comandão, né? Função de comando. Você vai passar um comando pro LCD, tá? É. Terceira, WR. Escrever ou ler. Vai escrever, só escrever, tá joia? A gente só Porque tá de escrever escrevendo, de escrever não tá? dá. É de write. Quarta função, Dados. você está escrevendo um dado, né? E na realidade, a quarta função, ela vai simplesmente para informar de que aquilo é dado e não é comando, tá? E a escrita vai acontecer através do str, né? Que é uma string. E nessa função string tem uma coisinha nova que eu acho que vocês não viram. Já Ponteiro. viram esse?
asterisco em algum ponto aí de Volta aí pra trás, que eu não programação. entendi nada que você falou. No segundo, na penúltima linha, que eu não entendi. O meu áudio tá falhando? Além da Stephanie aí. Quem que não entendeu foi a Stephanie? A Ana. Ana, além da Ana, alguém mais tá com o meu áudio falhando ou meu áudio tá legal? Pra Não, mim tá acho de que eu boa perdi hoje. mesmo. Pode. Só a penúltima linha, que eu não entendi o que você falou. Então, voltando aqui, Ana, ó. Essa função LCD data é simplesmente para informar que a gente está transmitindo um dado, tá? Lembra lá que o RS define se ele é dado ou se ele é comando? Então, antes da gente transferir o dado, a gente tem que informar que está transferindo um dado, tá? Entendi. Agora Porque entendi. dependendo, ele pode interpretar aquilo como um comando. Perfeito? Isso daqui eu vou passar batido. Eu não vou explicar aqui que é um ponteiro para vocês, não. Tá? Eu vou explicar dentro do código ali o que ele vai fazer, mas a gente não vai precisar aprofundar nesses comandos de ponteiro e referência de endereço, não. Perfeito? É importante a gente trabalhar com ponteiro aqui, porque a variável vai ficar salva, né? Cada caractere da variável vai ficar salva em sequência. Então, ao invés de apontar para a variável, a gente vai apontar para a posição de endereço e depois ir incrementando essa posição de endereço. Mais Ô, para frente Lucas, fica mais claro. Sim. conste, também a gente não foi passar pra nós o que seria, não. Isso daqui é só uma Os definição ignetos, da variável, é o tá? tipo, eu É um sei. tipo da variável, um tipo de char, né? Eu estou Uhum. definindo esse char aí como constante, até para limitar a quantidade de bits que ela vai utilizar. Feito? Sim. Na realidade, do char não, né? Do endereço do char. Que eu estou me referindo ao endereço do char, tá? Vamos lá. Primeira função que a gente tem aí, ó, a nossa função de inicializar o LCD. Então, observem aqui que argumento dessa função é um void, ou seja, ela não vai receber argumento. A gente simplesmente vai chamar essa função para permitir a comunicação e inicializar o nosso periférico. Vou jogar de cara LCD 3 para 0. É o meu pino de enable lá. Lembra que tudo que eu preciso fazer no display de LCD, eu preciso dar um pulso de nível alto, né? Então eu tenho que sair de 0 para 1 e depois voltar para 0 em algum momento. Então eu estou definindo que começa em 0, tá? Então eu estou zerando o meu enable se por algum motivo ele tivesse ficado em nível alto, tá? E depois eu inicializo todas as funções que eu vou usar aqui, ó. Todas as funções que eu posso usar aqui. Tá joia? Então, função de LCD igual a 1, ou seja, se eu quiser trabalhar com comandos, LCD1 igual a 0, se eu quiser trabalhar com comandos, LCD1 igual a 1, se eu quiser trabalhar com dados, e todos os outros comandos que a gente viu no slide anterior, em que a gente já entendeu o que cada um faz. Eu faço a inicialização de acordo com o modo que eu quero que trabalhe o meu display de LCD. Tá? Então, função init tranquila. Só que dentro da função init, a gente está utilizando essa função cmd. Perfeito? Então, a gente utiliza dentro da função init uma outra função que nós desenvolvemos. O que vai fazer essa função cnd? Essa função cnd é responsável por realizar a transferência de comandos para o PIC. Então, essa função cmd ela já vai receber um valor aqui, char, tá? Um valor char. Perfeito? Primeira instrução, liga enable. Eu vou escrever o char recebido, né? Então eu só estou
falando que isso daqui é um comando e eu vou escrever ele em algum lugar. Então, reforçando que ele é comando, o meu delay, nível 0 no enable, nível 1 no enable. Ou seja, o que eu fiz aqui foi exatamente dar um pulso, né? 0 e jogar para nível 1. Então, a gente precisa dessa transição de borda. Borda de subida, né? A gente precisa dessa borda de subida. Então, ó, nesse quadrado vermelho, é só o pulso de habilitação, tá? Nesse quadradinho aqui, ó, vou colocar ele de verde. Nesse quadradinho verde, ele vai funcionar para avisar que é comando e que não é dado que está sendo enviado. Certo? E a escrita acontece em outra função, na função WR. Então, a função WR a gente vai entender ela também. Posso seguir, turma? Pode. Então, vamos lá. Então, primeira observação que eu faço com vocês, ó. Void LCD CMD, eu ainda estou falando do CMD, passando informação de comando. Onde que isso daqui já foi usado por nós? Isso daqui é um exemplo, ó. Recebendo LL1. O que que é LL1? Posição da linha? Posição da linha. Só que essa posição da linha, ela é um número, né? Ué, 80 em hexadecimal. Se essa posição da linha é número, e todas as informações de comando que eu vou passar para essa função comando também são números, por que que eu estou declarando isso daqui como char? porque chá é um caractere e está usando passar um caractere, não? Não, eu estou passando números. É. Mas os números é um caractere. Não deixa de ser, não. Mas se você pensar aí, Wesley, é, aqui são dois caracteres, então, não? Sim. Pensar do ponto de vista de 80, É, ué. Dois caracteres. mas eu estou passando só um caractere. Oi? Eu passo só um caractere na função, Hum, entendeu? entendi. Eu poderia declarar isso aqui como int, val? Não, porque você está usando dentro de uma variável para escrever, né? Uma função para escrever. Só que essa função vai escrever números lá, não é? A gente vai escrever um byte. O byte são conjuntos de zeros e um que vão definir o comando. Não é isso? É. Então a gente poderia definir isso daqui como int. Qual que é o problema em definir isso daqui como int? Quantos bits que um int ocupa? E quantos bits um char ocupa? Conseguem ler essa nota aqui? 16 ou 32 bits, win, char 8 bits. Então a gente tem um inteiro, dependendo do tipo de processamento, ocupando 16 ou 32 bits, e um caractere, uma variável do tipo char, ela ocupa somente 8 bits. O que a gente está transferindo aqui é um número, né? Só que esse número vai ter exatamente 8 bits, né? Esse número vai ter exatamente 8 bits, ó.
Todas as palavras de configuração vão ter 8 bits. Então não faz sentido a gente gastar memória, alocar memória para um tipo de variável int, né? E deixar 8 bits ociosos lá, ou 24 bits ociosos, sendo que a gente vai ocupar só 8. Então isso daqui é uma estratégia para gastar menos memória, tá? É um tipo de estratégia para a gente gastar menos memória. Algumas situações que a gente vai usar inteiros até 256, que é o que a gente... Até 255, né? Que é o que a gente consegue contar com 8 bits, a gente pode fazer essa representação por uma variável do tipo char. Tá joia? Beleza? Então, o char usado aí, ele é uma forma de economizar essa memória. A gente já sabe que a memória do microcontrolador é limitada, né? Então, toda manobra que a gente puder fazer para economizar esse tipo de memória é válida. Terceira função, terceira, né? Int cmd e é a função WR, né? Função WR também vai receber um char, né? Pelo mesmo motivo. Tanto é que o WR está aqui dentro da função cmd. Então, o cmd só vai definir que é comando e na hora de escrever, de transferir a informação, ele vai utilizar a função WR. O que a função WR faz? Dentro da função, a gente tem uma definição de char, aqui mais uma vez, a gente vai usar um char para fazer uma contagem no for. Mas é o tipo de variável que vai ocupar menos espaço e que eu vou conseguir fazer o que eu quero, tá? Eu vou definir aqui LCD2 igual a zero, é aquele pino de habilitação do display do CI auxiliar, né? Ele CI com 8 flip-flops lá, o CI74LS574. E a gente entra aqui num loop que vai ser executado 8 vezes, tá? Esse loop vai ser executado 8 vezes. Alguém consegue pensar em uma explicação disso daqui? Explicação não, vamos por partes. Vocês já viram esse operador? Maior, maior? Sabem o que significa esse operador? Sei não. Esse operador é um operador de deslocamento à direita. Então, Mentira, você sei sim. sabe? Uhum. Já usou ele para quê aí? Não usei não, só estudei ele. Mas geralmente é Beleza. usado para posicionamento do LCD, né? Popular caso dos bits, eu acho, uma coisa assim. Isso, no nosso caso aqui, ele vai ser utilizado para transferir bit a bit a informação pro CI 74574 lá. Então, só uma observação de como vai funcionar esse deslocamento à direita, né? Vamos definir uma variável int a ali. Eu coloquei ela em binária, fazer certo, né? Colocando ela em binária, se eu definir que a vai ser sofrer um deslocamento de 1, significa que
Deixa eu fazer na linha de baixo. A passa a ser igual a 0, 1. Entendeu? A gente fez um deslocamento, jogou todos os bits para a direita. Se eu fizer de novo A e um deslocamento de 1, o meu A passa a ser igual a... Quem se arrisca? A mesma coisa do primeiro lá, não? 10, 10, 10, 10. Quando a gente faz um deslocamento, o bit que fica em branco é sempre 0, tá bom? Então a gente vai ficar com 0, beleza? O final, sim. Mas como a gente só está deslocando para a direita e surgindo nova informação aqui à esquerda, os bits são zerados, tá? Os novos bits. Então a gente não tem esse processo aqui de sair da... Eu não vou conseguir desenhar a setinha em cima do, da caixa de texto. Mas não existe o último voltar para o primeiro, entendeu, Eduardo? Então deu para entender essa função de deslocamento, né? Se eu chegar aqui e falar A maior maior 2, qual que vai ser o meu resultado? Perfeito? Então faço o deslocamento de 2 bits. Tá joia? Deu para entender, turma? Deu, Pedro? Deu, ué. Bacana. Então, Você essa viu o função... negócio do microfone aí, né, Lucas? Ué, a gente pega quem tá doido para participar, né? Então, vocês observem aqui que a cada... Eu não entendi é, nada. Como é que é, Arthur? Ah, não, esse trem é difícil demais, Lucas, pelo amor de Deus. Você só está deslocando para a direita, ó. Observa aqui. Você está só jogando os bits para a direita, né? Pega a primeira palavra, que é essa daqui, ó. Ctrl C, eu dei Ctrl C e Ctrl V nela aqui. O que que vai acontecer? Você vai adicionar um 0 lá no começo, só que você não pode ter 9 bits. Então você apaga o bit lá do final. Ctrl C, Ctrl V aqui, ó. Eu vou adicionar um 0 lá no começo, só que eu passo a ter 9 bits. Eu não posso ter 9 bits, então eu apago o bit lá da direita, Ah, né? só se explicasse assim era bem Então, mais fácil. eu fiz 2 deslocamentos à direita aqui. No caso aqui, ó, se eu fizer mais um deslocamento à direita, só que de 2 bits, é o que eu estou querendo nessa situação aqui, então eu vou pegar o que vale o meu A, é o meu mesmo A, só que eu estou adicionando 2 zeros, e eu não posso ter 10 bits, então eu tenho que apagar 2 zeros lá do final, tá? Ah, só. Agora sim. Da mesma forma que a gente pode fazer o deslocamento à direita, a gente pode fazer o deslocamento à esquerda. Qual que seria o símbolo do deslocamento à esquerda? Menor, menor. Menor, menor. Perfeito? Tranquilo, né? Então, o que está acontecendo aqui, ó? Vocês percebam que ele vai pegar o valor de val, né? O valor de val, que é entrada dessa função, entra como argumento dessa função, ele nunca vai mudar. O valor de val é sempre o mesmo, tá? Ele está pegando o valor de val e fazendo o deslocamento na primeira interação,
ele está pegando 7 menos 0. Então, ele está deslocando 7 bits. Na segunda interação, ele está fazendo 7 menos 1. Então, ele está deslocando 6 bits. Na terceira, 5, 4, 3, 2, 1 e 0. Né? Ou seja, o que a gente tinha lá, vou pôr um número qualquer aqui. O que a gente tinha lá era 1 byte, né? Ou seja, a gente tinha 8 bits. Eu estou percorrendo bit a bit e estou endereçando sempre o primeiro bit, ó. Essa informação aqui, ó, tá falando para sempre pegar o primeiro bit dessa variável val. Perfeito? Então, pega a variável val, faz o deslocamento e pega o primeiro bit. Pega a variável val, faz o deslocamento e pega o segundo bit. Só que a cada deslocamento, a gente dá um pulso em LCD2. Ô, Lucas, Sim. se você tá fazendo deslocamento e pegando o primeiro bit, no caso não seria sempre 0, não? Presta atenção aqui, Wesley. Vamos fazer com esse mesmo exemplo aqui, ó. Uhum. É o mesmo, não é? É. Eu faço o deslocamento de A de 7, né? Então, vamos pegar o meu número aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, vou chamar Ah, isso tá. daqui de dado zero. Dado zero vai ser o primeiro bit. Então, ele é 1. Né? Observe o seguinte, o valor de val nunca é modificado. O valor de val é sempre o valor que a gente recebeu como argumento. Então, por isso que a gente está aumentando o número, diminuindo o número de interações. Então, na segunda interação, eu passo a ter na segunda interação, eu vou ter um deslocamento de 6 bits. Né? Quando eu faço esse deslocamento de 6 bits, vamos fazer do jeito que o Arthur entendeu melhor lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e eu apago os 6 últimos. Se eu acrescentei 6 lá no começo, eu apago os 6 do final. O meu dado 1, D1, é 0. Né? Ah, não pega o resultado Não. Não, Pega né? o último bit. Essa parte amarela aqui, ó. Tá Não, falando aqui, ó. Qual o pegar endereço que você quer? Eu quero o endereço 01. eu pensei Tá? que pegava esse 7, 0 e 1 aí para fazer a segunda operação. Não. Essa parte amarela fala que você quer o endereço 01 de quê? Endereço 01 Val. de val. Pensei que Val mudava de acordo com as operações. Val não muda. Tá? Val não muda. Vamos fazer só mais um para gente fixar isso daqui. Eu vou ter que val, aí na terceira interação, 5. Então, esse é o meu valor de val. Vamos acrescentar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, são os que já estavam, e eu apago o 5 do final. Significa que o meu dado D2 é 1, que eu estou pegando o último bit. Ficou claro, turma? Essa operação de deslocamento? Ficou? Ok. Então tá. Essa informação tá indo para LCD1.
essa informação está indo para LCD1. LCD1, a gente já falou que é o RS, né? Define. LCD1 é o RS, define a instrução, mas eu falei para vocês também que define o envio de dados. Então, vamos voltar aqui na board, né, na ligação, só para a gente observar o seguinte, ó. LCD1 é o RB3. Estão vendo RB3 aqui? Vão acompanhar essa linha de RB3. Tá vendo que a RB3 está conectado lá no pino de dado 0 desse circuito auxiliar? Então, o primeiro bit, ele joga lá no dado 0. Só que como que esse circuito auxiliar funciona? Perdi meu slide. Como que esse circuito auxiliar funciona? Esse circuito auxiliar são 8 flip-flops. Eu vou desenhar 2 quadradinhos aqui para representar 2 flip-flops. Então, vamos considerar que na hora que eu dou aqui, ó, LCD2 ele vai ativar o CP, ó. É o bit de habilitação desse circuito. Na hora que eu ativo esse circuito auxiliar que a gente está usando para transferir dados, ele vai receber o bit que foi enviado, tá? Ele vai receber o bit que foi enviado. Os outros flip-flops estão vazios. E zerou LCD2, né? Inclusive forçou mais um desligamento de LCD2. O segundo bit, que é 0, ele está aqui na fila para ser escrito. E no momento em que a gente tem LCD2 igual a 1, esse bit que estava no D0, ele pula para o D1. Ou seja, ele também é deslocado. Tá? Abrindo espaço para o próximo bit chegar. Então, esse sisteminha aqui de LCD2 igual a 0, LCD2 igual a 1, ele simplesmente está dando sinais para pular para a informação e pulando para o flip-flop seguinte. Isso daí que é a sacada de utilizar poucas portas no microcontrolador para transmitir a informação para o LCD. Tá? Então, na realidade, a gente está passando bit a bit para esse circuito 74574. E esse circuito, percebam que passa os 8 bits de uma vez pro display de LCD. Perfeito? Então, essa função WR está simplesmente transmitindo a informação do microcontrolador pro circuito auxiliar. Tá? Então, a informação está ficando naquele circuito 74LS574. Posso seguir? Como a gente não teve ninguém contra eu seguir, eu vou seguir. Então, ali eu só tinha destacado, né, no próximo slide, que era para falar sobre isso com vocês. Significa que o bit mais à direita o bit mais à direita de val vai para LCD1. E a gente vai fazendo esse deslocamento de val para pegar todos os bits dele, né, todos os 8 bits. E transferir essa palavra de 8 bits. Tá? Então, o bit mais à direita vai para val. Aí a gente tem um problema.
tem um problema não, né? Vocês poderiam ter percebido algo que deixasse vocês em dúvida. LCD1 não é o mesmo comando que define, né, a mesma variável definida lá no início, responsável por falar se é comando ou se é dado, e aqui eu estou alterando o valor dela constantemente, isso aí não tem problema, não? Mas como você falou que ele está ligado direto e que ele também serve como envio de dados, que é a função auxiliar, acho que não teria, não. Mais alguém? Não entendi, Lucas. Esse LCD1, a gente está usando ele para enviar dados, né? Então, a gente viu no slide anterior aí que ele varia entre 0 e 1. Só que a gente já viu também que esse LCD1, ele é responsável aqui, ó, por definir se é comando ou instrução. Ele está conectado direto aqui no RS, né, nosso pino 4, para falar com o LCD se o que ele está enviando é comando ou se o que ele está enviando é dados. Não tem problema a gente ficar alternando esse LCD1 entre 0 e 1? O que vocês acham? O Eduardo disse que não tem problema, porque ele seria tá passando uma informação auxiliar, é isso, Eduardo? É, porque ali mais cedo você falou que ele tem uma função auxiliar que é envio de dados. Se ele estiver enviando dados, não teria problema, não. Tá, Ô, mas Lucas. perceba o seguinte, ó, tá vendo essa seta? Vamos fazer a seta de outra cor aqui. Ele é o RB. Não, é a vermelha mesmo. Tá vendo essa seta vermelha saindo do microcontrolador e chegando aqui no circuito auxiliar? O mesmo ponto que chega no circuito auxiliar com dados, ele segue para cá, ó. Ah, então teria problema. Entendeu? Então a gente não consegue barrar isso daí. Tá chegando, a informação tá chegando no RS, tá? A informação tá chegando no RS. E aí? Alguém? Ô, Lucas. No Hum, caso, no caso, você tá modificando a variável, porque no caso você já tá percorrendo ela, não? eu tô percorrendo o val, só que eu tô Então, modificando o LCD1, né? Aqui, ó, meu operador de atribuição. LCD1 então, vai ter o valor do último bit de val. E a gente se vai você... deslocando o val. Tá. Então, LCD1 tá mudando de valor, né? Uhum. Isso pode passar a impressão de que tá errado, porque a gente está mudando o valor da entrada do LCD que define se é dados ou se é comando, né? Mas por que que isso não está errado? Por que que isso não dá errado? Estão lembrados lá o que que o meu LCD3 faz? O que que o LCD3 faz? Enable. Hum, Ele é o enable do display de LCD. Então, o display de LCD só aceita comandos, só aceita dados depois da gente dar um pulso de enable nele, né? Então, por isso que é importante, ó, vocês percebam que dentro dessa variável, dessa função WR, a gente não mexe com LCD3. Mas essa função WR, ela tá, por exemplo... Top? É, né? Oi? É no
não vai dar pro LCD porque você tá mexendo com o flip-flop, não é? Não vai dar pro LCD, ô Eduardo, porque você pensa assim, essa função LCD3, que ela tem que fazer a transição de 0 para 1, que é a habilitação, você pensa aí que é como se você tocasse a campainha e uma pessoa abrisse a porta para você entrar. Na hora que a porta é aberta, o bit entra. Sim. O bit vai estar lá chegando na porta e tocando a campainha. Mas o LCD3, que é a pessoa que abre a porta, não vai lá abrir a porta. A gente não está ativando ele para ele abrir a porta. Então o bit chega na porta e espera. Chega o bit seguinte, o anterior se perdeu, né? Então, assim, a gente não está inserindo essa informação dentro do bit de RS, que é o que define se é comando ou se é dado. Então é como se a gente fizesse um bloqueio ali, né? Porque o nosso hardware permite isso. Ele só funciona com a habilitação. Então, ó, dentro da função WR, a gente não trata LCD3. A gente não chama ele hora nenhuma. O LCD3, ele está aqui, ó, dentro da função comando, né? Que, beleza. LCD3 não, né? LCD1, né, pessoal? Eu tô falando LCD3 aí, é LCD1, né? LCD3 mesmo, bit de enable. LCD3 mesmo. Então, eu defino como comando, mas para eu fazer valer que está como comando, eu preciso dar um pulso no enable do LCD, tá? Então, eu defini que é comando e ele só entende que é comando se só entende qualquer informação que você passar para ele se a pessoa chegar lá e abrir a porta para a informação chegar. Perfeito? Então, se a gente não tiver esse bit de enable ativado, não tem problema a gente mexer com RS, né? Basicamente, o que a gente está fazendo com RS sem ativar o LCD3 é escrevendo naquele circuito auxiliar. Tá joia? Deu para pegar? Tá acabando. Só mais dois. A nossa função string, que é escrita de um string. Essa função aqui é simples, né? A única coisa nova para vocês aí, o Wesley falou que vocês não viram esse tipo de variável, mas o const não tem muito segredo. E a utilização de ponteiros, porque é mais prático a gente trabalhar com ponteiros do que trabalhar com o nome da variável. O ponteiro nada mais é do que uma referência ao endereço. Então, a gente está fazendo uma referência ao endereço e não ao que está dentro da variável. Tá? Então, quando a gente faz a referência de endereço, a referência por ponteiro, eu não estou buscando a informação que está salva naquele endereço. Eu estou buscando o número daquele endereço. Tá? Então, nessa função de string, que vai transferir os dados para o LCD, ela vai pegar os dados, né? Esse while é interessante aqui, ó. O while string i, e esse i sempre sendo incrementado. Então, se eu escrever uma palavra, por exemplo, micro, isso vai ter um i igual a 4, né? De 0 a 4, né? Total de 5 caracteres. No momento em que chega no quinto caractere, ela pega a informação que está salva naquela posição 5 do vetor. A posição 5 do vetor é 0, não tem nada.
Então, esse while deixa de ser verdadeiro. Ele deixa de executar. Tá? Então, esse while vai ser executado a quantidade de caracteres que tiver na palavra que a gente está repassando. Beleza? O que esse while faz? Ele chama a nossa última função, que é uma função dat. Essa função dat vai receber cada caractere, tá? E vai simplesmente escrever no display de LCD, mas ele vai escrever avisando que aquilo é dados. Então, essa função dat é a versão de dados daquela função CMD. Eu criei uma função CMD para avisar que é comando, e eu criei uma função dat para avisar que é dat. Então, eu passo o dado e escrevo dado. Eu passo o dado e escrevo dado. Caractere por caractere. Perfeito? Deu para pegar? Pelo menos geralzão assim? É um código que tem muita informação, tem muita coisinha conectada um com o outro. É mais interessante vocês entenderem função por função, porque na hora que vocês estiverem entendendo o que cada função faz, vocês vão entender perfeitamente o código principal. Né? Falha minha não ter colocado o código principal no slide, mas o código principal é esse daqui, ó. Olha o meu código principal. Na realidade, a gente precisou inicializar aqui os registradores, né? Tris A, Tris B, falando que é saída de dados, inicialização do display de LCD, tá? E, primeira coisa, eu chamei o comando clear, ou seja, para limpar a tela do LCD. Dentro do meu while, posicionei na linha 1, escrevi o que eu queria na linha 1, posicionei na linha 2, escrevi o que eu queria na linha 2 e desliguei o cursor, né? Então, o meu programinha aqui está escrevendo o microcontrolador na primeira linha e automação 7 na segunda linha. Detalhe, automacal, né? A gente não consegue trabalhar no display de LCD com caracteres especiais. Na realidade, deixa eu mudar. A gente consegue, mas a gente não tem uma biblioteca pronta para isso. Pelo menos não implementada dentro do display de LCD. O display de LCD tem sua própria memória em que ele faz associação do código ASCII com qual caractere que ele está se referindo. Não tem caracteres especiais, porque não é aquele código ASCII expandido. Mas a gente consegue fazer a reprogramação dessa memória do LCD para adicionar o caractere que a gente quiser. Tá? Talvez até já tenha biblioteca para isso. Fora do hardware, não vem implementada. Mas com certeza já tem essa biblioteca que alguém já pegou e fez. Mas como eu não implementei essa biblioteca, eu não estou usando acento, eu não estou usando cedilha, nada disso. Perfeito? Querem fazer alguma modificação nesse código? Querem colocar o que para escrever na tela do nosso LCD? Estão aí ainda, pessoal? GCA, coloca aí. GCABA? Nossa, essa função complica. Nossa senhora, Lucas. Ô, Lucas, você tá brincando com nós, tenta assistir demais, hein? Olha lá. É muita informação. O ideal é vocês, até não, se conseguir imprimir todas as funções, imprimir. Porque na tela do computador é mais difícil de visualizar, porque você precisa ir numa, voltar noutra, conferir o que uma está chamando, tá? Mas, aos pouquinhos dá para entender. Essa função seria igual para todos os programinha que eu fazer, não? Como é que é? Essa função seria igual para todos os programas que eu fosse fazer? O meu programa de display de LCD está pronto para esse microcontrolador. A única coisa que eu preciso mudar aqui agora é o que eu quero que escreva. Ou, por exemplo, se eu quero que o cursor fique aparecendo,
ou se eu quero o deslocamento, né? Se eu estiver escrevendo palavras maiores que 16 caracteres. Uhum. Mas o programa principal tá pronto. Ah, mas eu acho que esse trem do deslocamento dá para pegar fácil. Para mandar. Tranquilo. O deslocamento vocês conseguem fazer uma definição aqui, ó. É só trocar para um. Isso. Não tem segredo. Não, vou Entendeu? copiar esse código. Então, o código padrão é esse. Tá? Ô, Lucas. Eu até já forneci esse código para vocês na aula passada. Mas, então coloca aí, ué, pra eles. Como é que eu digo? Agora eu perdi a palavra. Deslocar da. Pra eles deslocar, ué. Vai ter que mudar outras coisas, não? Vamos ver se vai compilar aqui a minha mudança de texto. Se o computador não travar de novo, né? Tá construindo. Aí, Pedro, curtiu? Ficou bom demais, eu, cidadezinho. Ô, você ficou sabendo? Depende. 3 casos confirmados aqui em Jeceaba. Tá feio. Eu tô aqui em Ubá, na casa dos meus pais. Vim pra cá semana passada para ver se eu consigo prender eles dentro de casa um pouco. Hoje aqui já confirmou a segunda morte. Tá doido. Você é doido, aí? Aí tá feio, viu? Então você fala pro povo aí ficar dentro de casa, viu? Pelo amor de Deus. Congonhas tá avaliando 2 mortes também, velho. Vê lá. 290 possível. Tem 11 casos confirmados. Concordo, é muito mais que isso. Já saiu no site. Eu acho que no boletim da prefeitura tava 16. Ih, Quer ver? Mas agora, Congonhas conseguiu, né? Tá com 6 mil testes, a Vale tá começando a testar. Só não tem caso, pessoal, porque não tava tendo teste. Agora os testes vão trazer os casos. 1.600 casos prováveis, 17 confirmados, Pois duas é. mortes. eu fiz esse abaixo tem não sei se é 1 ou 3 respirador. Pronto, as pessoas que já tá coronavírus tá lá. Turma, pra gente finalizar aqui, vocês estão querendo que faz exemplo com shift, com cursor. Então, vou deixar com responsabilidade de vocês. Façam as modificações que vocês acham que tem que ter, as modificações que vocês querem testar, tá? Mesmo quem não tem o PixinLab instalado, o MPLab, e a gente começa a aula de segunda, vocês me mandem os códigos, ou então durante a aula a gente pode digitar no chat aí mesmo, e eu executo os códigos de vocês para a gente ir vendo o resultado. Tá joia? Não, Lucas, não mexe com isso não, Lucas. Ô, nós temos que gravar outro vídeo igual o seu pro carinha lá, Que carinha. Rodrigo. Ô, nós tá cheio de coisa demais, senhor. Tem Não, um negócio do Reginaldo, dois negócios façam isso aí. Não é nada, não precisa entregar nada,
tá? Mas é curiosidade de vocês, principalmente de quem não está com o programinha instalado. Eu vou colocar esse aí de GCABA, só que dando espaço na inicial aí, para ficar tudo centralizado, ficar legal. Isso, pode ser. Você pode colocar o deslocamento, mesmo a palavra sendo pequena, você pode colocar o deslocamento, tá? Então, façam essas modificações dos códigos e vocês me mandam que a gente vai testando e vendo se dá certo, se não dá, e o que não der certo, o que pode ser melhorado. Perfeito? Aí fica isso para segunda-feira. Tá? Como é que tá o videozinho de robótica? Eu nem comecei ainda. Verdade. Ô, Lucas, Não é possível. Ai, dia de semana dá não, ué. Tá doido. ô, O cara Lucas, quer fazer CAI, quer fazer técnico, quer fazer tudo também, né, Eduardo? pode aprofundar num assunto específico da aula de robótica? Eu vou Pode, falar de programinha externo. Vocês Tá bom? podem escolher um subtópico lá, porque falar da matéria toda em 5 minutos é pesado, né? Não é melhor você dividir esse negócio aí, não? Pelas duplas? Porque senão vai dar uma confusão. Não tem problema nenhum ser o mesmo tema, tá? Então tá bom. Não ligo ser o mesmo tema. Eu quero que vocês gravem um vídeo relacionado a alguma parte da matéria em que vocês se sintam confortáveis em explicar ela. Tá Beleza. joia? Não precisa ter slide também, não, né? Precisa Tipo não, pode ser só a sua imagem, se você tiver um quadro, quiser usar um quadro, se você quiser usar um cartaz com algum desenho, opção de vocês. Eu quero que vocês apareçam. Fechou? Fechou. Fechou. Mais algo, turma? Por hoje, não. Repassem para o pessoal lá os... a Ana tá aí ainda? Ana? Eu tô aqui. Eu mesma. Ana, você tá me devendo a lista de robótica. Eu não recebi sua lista de robótica. Depois você dá uma conferida, por favor, e tenta me enviar até amanhã, o fim do dia. Tem um comentário particular lá, porque eu não sei qual que é. Tá lá na aula 1. 1, né? Tá lá na aula 1, primeira... aquela lista da aula 1. De É uma lista robótica, com... né? É Tá, uma eu vou contando exercício. Depois você confere lá para mim, por favor. Eu acho que os outros nomes que eu coloquei lá, tem ninguém aí não, né? Guilherme, Gustavo, Igor, Jean, Catherine, Bárbara e Ian. Não. Tem alguém aí? Repassem no grupo então, por favor, tá, pessoal? Fala que a última oportunidade é amanhã, à noite, que eu preciso fechar essas notas. Beleza. E essa lista aí tá valendo 20 pontos. Então, sem ela, é difícil tirar a média mesmo com os 25 pontos simulados, né? Eu acho que eu tirei 25 nesse treino. Não sei. Acho que eu errei uma sua. As notas da sala variaram ali entre 23 e 25. Uau. Eu acho que eu errei uma questão sua, não sei. Fechamos? A gente se vê na segunda, então? Fechou. Uma boa noite para vocês, fiquem com Deus. Assim que o vídeo ficar disponível no meu Drive, eu posto no YouTube para a turma que está ausente. Tá joia? Alô, Lucas, boa noite. Um abraço, até lá. Falou, Lucas.